Está começando agora mais um episódio do Blackout Podcast. Eu sou Rayane Rodrigues. Eu sou Jair Alexander. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está super em voga, que é dúvida para todo alagoano e pessoas que vieram fazer o concurso da PM-AL no mês passado aqui no nosso estado. E a gente está recebendo hoje o advogado José Moura, ele que é responsável por uma das ações que pede a anulação do concurso da PM-AL 2021. Seja muito bem-vindo, José Moura. Muito obrigado pela atenção dispensada e vamos tentar sanar as dúvidas aí na medida do possível desse podcast maravilhoso. Primeiro de tudo, a gente queria entender como você é lá do Distrito Federal, né? Como foi que chegou ao seu conhecimento essa possível fraude no concurso da PM aqui em Alagoas? Então, a minha história com concurso e com moralidade administrativa vem de longe, né? E aí, lá atrás, aqui no Distrito Federal, eu consegui uma liminar para obrigar com que tivesse o concurso da Polícia Civil aqui. Depois eu consegui suspender o concurso da Polícia Rodoviária Federal, por causa de algumas irregularidades. E aí, eu fui sendo marcado muitas e muitas vezes a partir daquela sexta-feira em que o cidadão foi pego pelo som alto. E mostrando as irregularidades. Aí denunciaram, não vai fazer nada. Aí eu peguei... Antes mesmo disso, eu tinha uma coisa ou outra, a questão dos boletos e tal, mas não é uma coisa que atentava à moralidade administrativa, né? Ela afrontava o interesse de alguns candidatos. Mas aí, quando teve a questão do cidadão que foi pego, eu fui muito marcado. Foram muitas pessoas mesmo que vieram atrás. Aí eu comecei a escrever a ação popular para tentar suspender o concurso e anular o resultado final da prova objetiva, no que foi aceito pelo juiz. Então, o que aconteceu? Foi o fruto de uma revolta de um grupo de vários candidatos que se sentiram lesados pela fraude, seja de gabarito, seja a forma como for. A gente vai discutir aqui ao longo do que pode ter acontecido no dia. Entendi. Quando chegou ao conhecimento da gente aqui que haviam duas ações populares sendo movidas pedindo a anulação do concurso da PM. E aí a gente encontrou o seu e uma outra ação popular, mas o que me chamou a atenção é que, além do advogado, você também é o autor da ação. Por que você teve que ser o autor da ação e não nenhum grupo? Isso é uma coisa que ninguém quis explorar, mas é porque, na época, quando me procuraram, eu falei, então, por favor, quem quiser ser o autor popular, me encaminhe o título de eleitor, né, que é a condição da ação, e me encaminhe comprovante de residência. Aí o pessoal estava com medo de ser ameaçado de morte, e estavam dizendo que era uma quadrilha de concurso público que estava há muito tempo atuando aí pelos concursos aí do Nordeste. Aí eu falei, então não tem problema. Então eu mesmo vou ser o autor popular daqui, não tem problema algum, porque não tem uma limitação territorial. Desde que você defenda a moralidade administrativa e tem uma ilegalidade no ato que a gente vai atacar, qualquer cidadão pode ser. Podia ser a senhora, podia ser ele que está ao lado da senhora na bancada, pode ser qualquer um a ajuizar essa ação. Entendi. Agora, o que foi que mais chamou a atenção no caso dessa possível fraude aqui no concurso? O que chama mais atenção é o fato de um candidato da parte mais baixa do crime aí de Alagoas chegar a um gabarito do concurso dos mais concorridos. Um cidadão que tem a 4ª série, que tem 7 passagens pela polícia, ter acesso a um documento ou a aprovação, a gente vai discutir isso de forma mais minuciosa depois, ter acesso a esse tipo de privilégio. Então, se chega numa pessoa desse nível, em quantas mais chegaram? Imagina um candidato que se prepara há menos tempo, com 4 meses, 3 meses, aquele candidato que não teria chance, ele poderia disfarçar, né? Não marcasse em questões. Então, assim, uma pessoa mais safa, a gente não tem ideia de quantas pessoas chegaram. Então, isso é o que complica. Ao meu sentir, respondendo a primeira pergunta, as chances de anular o resultado da prova objetiva cada vez vão ficando maiores, né? Porque, a priori, o Estado estava colocando a culpa toda na banca, aí depois que teve a decisão da liminar suspendendo o concurso, ele mesmo resolveu suspender, e aí agora a gente está querendo anulação. Isso vai ser um passo. Então, o que acontece daqui em diante?
Se o Estado resolver anular o resultado final da prova objetiva, a ação popular perde o objeto e a gente vai chegar no final antes. Então, vai acontecendo essas coisas, porque sabe como que é, né? Aí envolve política, envolve outras coisas que a gente que está entrando com a ação é alheio ao assunto. José Moura, mas como você acredita que aconteceu essa fraude? Qual seria a estratégia desses criminosos para fazer essa fraude? Você acha? Bom, pelo histórico, quando a gente vê de fraude, qualquer banco examinador de concurso público, alguém tem acesso ou à prova e ele responde a prova antes, alguém capacitado, tem um grupo de pessoas que vai responder essa prova, fazer um gabarito extraoficial, ou alguém preenche o gabarito. Porque foi questionado muito da capacidade técnica que o primeiro beneficiário desse gabarito teria para preencher as bolinhas da banca examinadora. Então, ao meu sentir, ou alguém pode ter preenchido o gabarito, né, naquele trânsito de cá para lá, e outra coisa que a gente nem sabe ainda, será que ele foi lá fazer a prova? Né? Então, a gente vai ter que saber, talvez ele nem mesmo tenha ido. Talvez a folha de gabarito dele nem estava lá, então talvez ela já tenha sido preenchida antes. Isso a gente só vai descobrir com as investigações. Entendi. Agora, como advogado da ação popular, você tem acesso a algumas informações que a gente vai ter só muito mais na frente. E aí eu tenho uma curiosidade. As investigações, as pesquisas, as informações que chegam a você já apontam para o modus operandi da fraude ser: era ponto eletrônico, alguém que ia fazer a prova no lugar do candidato, foi realmente recebido o gabarito? Já tem alguma direção de como realmente funcionou a fraude? Ao meu sentir, né, dentro do que chega das denúncias dos outros possíveis beneficiários do gabarito, o preenchimento anterior do gabarito, porque tem um padrão de nota, tem um padrão de candidato aprovado. Então, muito provavelmente, a pessoa ela entregaria o gabarito em branco, e aí ele era preenchido ou ele já era preenchido antes. Isso a gente só vai saber na investigação. Mas, quando vocês olharem o resultado final da prova objetiva e as coisas que circundam em as notícias de eventuais aprovados, vocês vão chegar à conclusão que existe um padrão de nota e um padrão de preenchimento, né? Basicamente é isso. Então, muito provavelmente, a fraude acontece de dentro da Sebrasp para fora. Aí é que tá, né? Porque o que acontece? No caso anterior, acho que foi de delegado que noticiou, tem casos que as pessoas roubavam as provas, roubavam os gabaritos. A gente não vai saber se é de dentro do Sebrasp, como que isso se deu. Porque uma logística de uma prova é gigantesca. Tem a pessoa que leva a prova, tem a pessoa que leva os pacotes, tem a pessoa que abre, tem a pessoa que fecha. O fiscal, vamos pegar o fiscal da prova, que não tem nada com isso. Ele não é de dentro do Sebrasp, ele é um contratado para estar ali naquele dia, né? E eles mesmos não têm gostado muito dos valores que têm recebido, né? No Brasil inteiro tem faltado muito fiscal nas provas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, teve candidato que entrou com o celular, tirou foto da prova na hora da prova, só que foi um caso isolado, aí teve uma ação popular que tramitando que o juiz indeferiu. Então, assim, não acarretou na suspensão do concurso. Agora, como que isso acontece? Um candidato entrar com o celular na prova, tira a foto e nenhum fiscal vê? Na verdade, quando a senhora for buscar, a senhora vai ver que nem fiscal tinha na sala. Então, assim, aconteceu o seguinte: a gente viveu um concurso, quando vocês pesquisaram da Polícia Rodoviária Federal, a questão da pandemia atrapalhou a organização de qualquer banca examinadora. Pode ser a melhor ou a pior. Por quê? Se tem que ter o distanciamento social, você tem que ter o dobro de espaço físico. Isso. E aí, quando em Alagoas teve que ter o dobro de espaço físico, foi para o interior, foi para os outros estados. E isso facilitou a fraude. As informações de fraude tem muitas lá pelo Sergipe, né? Por outros locais que não só Alagoas. Então, me explica assim, como governador do estado de Alagoas, vou mandar a Polícia Civil de Alagoas investigar lá no Sergipe, dar um apoio, né? Então, basicamente, ficou esses lados mancos do concurso público, de fiscalização e de apoio.
Você falou algo interessante em relação aos fiscais, e eu fiz a prova da PM também, não passei. Mas os fiscais realmente precisam ter uma atenção, um treinamento para o concurso, porque o que acontece? Eu observei que algumas pessoas passavam batido. Ele chegava com o leitorzinho, aquele detector de metal, passava em algumas pessoas e outras não. Eu fui uma das pessoas que ele não passou. Eu fui o primeiro a entrar na sala e ele não passou em mim. E outra, eu consegui entrar na sala, voltar, ir no banheiro e entrar na sala de novo. Tipo, Então, e eu acredito que deveria ter um treinamento para os fiscais para isso não poder acontecer, né? Porque acho que, como aconteceu, uma fraude poderia ajudar, né? Verdade. Você poderia estar facilmente com um ponto ponto. eletrônico e não seria Exatamente. detectado, né? não seria detectado. E se vocês lembrarem bem, se você deixar um telefone ali com Bluetooth, com aqueles fones micro no ouvido, não dá nem para ver. Tem uns que vendem no Mercado Livre, desculpa falar a marca, que nem Não, dá para pode ver. ficar à vontade. Aí você fica durante o tempo inteiro recebendo feedback da prova. Não é nem mais ponto eletrônico, é um Bluetooth, que fica no Isso. seu ouvido bem pequenininho e você ouvindo tudo que está acontecendo. Então, Só perdão, pode falar. depois, só depois chegou uma mulher, acredito que uma diretora, alguém que estava acima dos fiscais, e disse: olha, vocês não podem ficar aqui, porque depois que eu entrei na sala, porque a moça que estava na porta disse: não, senta aqui e tal. Aí depois, "Olha, vocês não podem ficar aqui", aí ficou todo mundo lá de fora de novo. Aí, tipo, tem essa falta de organização também da ponta da lança, né, do final. A gente aqui no estado está acompanhando uma verdadeira quebra de braço entre aprovados que querem que seja anulado o concurso, aprovados que não querem que seja anulado o concurso, pessoas que ficaram abaixo da nota de corte e querem que anule, e pessoas que ficaram abaixo e não querem que anule o concurso. O que é que você enxerga que está dividindo tanto a opinião das pessoas em relação a anular ou não anular o concurso? Antes de mais nada, vamos falar dos aprovados, a gente tem que se colocar no local do outro. O cara passou, é uma frustração muito grande ter essa possibilidade para ele disso acontecer, certo? Então vamos parar para pensar nesse ponto. Agora vamos parar para pensar o seguinte: os que não foram aprovados vão ter a chance de estudar de novo, eles estão defendendo o interesse deles, mas o cerne da discussão não é esse. O cerne da discussão é como um cidadão com a quarta série, ligado ao crime organizado, tem acesso a esse gabarito. A gente não pode fechar os olhos para isso. Entendeu? Basicamente é isso. E assim, eu brinco para aqueles que me odeiam, que eles vão ser beneficiados, porque de qualquer forma, se o concurso não for anulado e se conseguir isolar esses beneficiários, vamos pegar num sonho. Eu acredito que isso não seja possível, mas vamos supor que seja. Os aprovados vão melhorar as colocações, que eles vão passar as pessoas que compraram o gabarito e vão ser chamado antes. Vai entrar um monte de gente ali que ficou nos excedentes. Então vai acontecer uma série de coisas positivas. De uma forma ou de outra, vai ajudar todo mundo. Agora, se anular o concurso, o aprovado ele pode buscar o judiciário para ser ressarcido pelos salários que viria a receber. Porque existe uma coisa chamada teoria da perda de uma chance. Então, se ele estivesse no grupo dos que seriam nomeados, ele vai lá: Estado, eu ia entrar e tal, mas por sua culpa, por causa dessa fraude, eu não entrei. Eu quero receber o que eu deveria receber até eu entrar. Né? Aí vai depender do juiz, o que vai acontecer. Mas o primeiro caso da teoria da perda de uma chance, foi engraçado, para vocês, a título de exemplo, foi no Show do Milhão. No Show do Milhão fizeram uma pergunta mal feita, aí o cara tinha chegado nos 500 mil. Aí foi mal feito, eram 4 questões, aí o cara pediu 1 milhão. Aí o Superior Tribunal de Justiça deu 625 mil. Não fez com que ele perdesse os 500 mil. Entendeu? Entendi. Então, basicamente, a chance era real. Se a pergunta fosse bem formulada e tivesse uma resposta, ele entrava. E aqui é a mesma coisa. Se for isolado o problema, vai ter muitos beneficiados. Se não for isolado o problema, a segurança pública do estado de Alagoas vai ser beneficiada. Eu passei no concurso, o concurso anulado, não consegui passar, entrei com essa ação que você citou aí, e o judiciário acolhe o meu pedido. Quem é que vai custear esse pagamento? É a banca ou o Estado?
O STF saiu um precedente novo, vinculante ao tema 512, se eu não me engano. Mas é o seguinte, quando há fraude, você entra diretamente contra a banca, né? Porque ela deu causa. Fora desses casos, você entra contra o Estado. Então, dando um exemplo, na Universidade Federal do Paraná, concurso da Polícia Civil do Paraná, que é outra banca, lá a gente entra contra o Estado do Paraná para ele ressarcir. Aí o Estado do Paraná depois entra de forma regressiva. Eles marcaram a prova 6 horas antes da prova. Todo mundo tinha viajado. As condenações de danos morais, por isso, está sendo girando em torno entre 5 mil e 10 mil. Eu não estou falando da perda de uma chance, tá, gente? Para não confundir. Porque a prova foi desmarcada, não tinha aprovado. Então, basicamente, dentro dessa forma aí. E você acredita que numa reaplicação de provas, em relação à inscrição, como vai funcionar para ressarcir essa galera que fez a inscrição e vai ter uma reaplicação de prova? Bom, a inscrição ela se mantém normalmente como ela está. Os candidatos vão ter direito de fazer a prova novamente e não vão pagar. Agora, os danos materiais em relação ao Estado, à hospedagem, viagem e tudo mais, aí você vai entrar contra a banca e você vai ter ele ressarcido, e até o eventual dano moral, como foi no caso da Universidade Federal do Paraná. Mas aí, por ter sido fraude, o candidato ele entra normalmente contra a banca examinadora. E no caso funciona também em relação a cursinho, a galera que se preparou por muito tempo, pagou muito tempo cursinho. O cursinho, o judiciário entende muito como conhecimento adquirido e necessário. Ele não ressarce, mas ele vai ressarcir alimento, hotel, hospedagem, passagem de avião ou gasolina, se o cidadão estiver viajando, e o dano moral que vai gerar em torno daqueles valores que eu falei para vocês, entre 5 e 10 mil reais. E outra, para o pessoal não achar que eu estou captando cliente, para brincar, não precisa de advogado, é uma causa de juizado especial. Você vai lá, narra os fatos, junta suas provas e entra. Agora, eu tenho uma dúvida. Quando um Estado contrata uma banca para aplicar uma determinada prova para concurso, o Estado paga essa banca, não é? No contrato da UFPR, por exemplo, é o seguinte, é em cima do número de inscrições, aí tem uma percentagem que é transferida, né, para a banca, e a outra parte fica com o Estado. Na verdade, não tem um custo assim, não, sabe? Porque fazer um concurso é uma coisa muito lucrativa. Na pandemia, eu volto a falar, eu não creio que ninguém tem condições de fazer, porque dobram os custos, que são o dobro de locais, o dobro de isolamento e o dobro de coisas. Por isso que está tendo esses problemas com qualquer banca examinadora, doutor, não só a da PM Alagoas. Doutor, e o pessoal que estava na idade limite, que fez a prova já beirando os 30 anos, como é que fica a situação dessa galera? Eu entraria, se fosse essa pessoa, eu entraria com ação, entrando no juizado para garantir o direito de, se você passar a ser nomeado, porque por fato estranho que ele não deu causa, isso aconteceu. Dá para bater nessa tese. Aqui em Brasília já virou uma vez um caso desse, no concurso que foi desmarcado. Entendi. Acredito que o senhor não sabe, mas a gente está localizado aqui em Alagoas, mais precisamente em União dos Palmares. Acredito que o senhor ouviu falar nessa cidade aí, né? Muito, dos 150. Isso mesmo. E é justamente a respeito disso. Como a gente está na cidade, então as informações circulam em grupos de WhatsApp muito mais forte. E aí a gente fica... Primeiro eram 150 pessoas aqui de União, depois as 150 pessoas eram de Pernambuco, só 7 eram daqui da cidade. Você tem conhecimento realmente, de fato, há suspeitos daqui da cidade de possível fraude no concurso? Olha, o que a gente tem, e eu volto a repetir, o pessoal fica bravo quando eu falo, o que a gente tem e eu vou repetir isso em toda entrevista que eu der, o apelido que é o Casal 104, que tirou 104, Casal 104, pessoas que moram perto, muito perto uma das outras e são amigas e que tiraram notas iguais, certo? Agora, sobre a localização aí da União dos Palmares, que foi uma reportagem, a gente precisaria do nome desses candidatos. Nas denúncias vão chegando, aí eu vou lá tem um sistema, né? Aí a gente acha se a pessoa mora ou não, aí a gente vai pegar a nota. Então, a gente está filtrando as pessoas que tenham nota acima de 90. Primeiro, tem os que têm acima de 85.
mas os primeiros, os que em nota acima de 90 nessa prova, que foi uma prova difícil, né? Que foi o que todo mundo falou, não foi uma prova fácil. Entendi. Isso mesmo. Aparentemente parecia ser fácil, mas a pessoa que estudou realmente sentiu a pressão da prova, né? É uma prova com um nível alto. Existe algum perfil do candidato que comprou a prova? Olha, assim, de denúncia, aqui eu tô falando de denúncia, tá? Isso aqui não é comprovado. Tem candidato com 120 quilos que passou na prova. E ele nem sabia que tinha passado. Tem fotos, assim, dele. Então, assim, eu tô tentando vislumbrar se foi tão generalizado assim que às vezes a pessoa só fez a inscrição. Você entende o tanto que pode ser gigante? Pode ser um cara que nem foi lá, ele só fez a inscrição e falou, você vai passar, e aí ele ficou sabendo depois. Entendeu? A gente não sabe direito como que tá, mas as investigações na Polícia Civil, eu pedi para juntar os autos, o Estado deve juntar junto com a contestação dele, que deve estar ali no começo de outubro. Então, lá a gente vai descobrir o que aconteceu, mas pelo que eu estou sabendo, está bem avançadas as investigações lá na Polícia Civil de Alagoas. Entendi. Me surgiu uma dúvida agora que é o seguinte. Geralmente, em outros casos que possivelmente aconteceu aí em outros anos no Brasil, custa mais ou menos em média quanto comprar um concurso público desse nível? Informação que a gente tem é que o da Polícia de Alagoas, aí da PM Alagoas, foi entre 10 e 15 mil reais o gabarito. Eu chutaria que comprar um concurso público seria uns 100 mil reais. Não, o do delegado de Goiás, se não me engano, e o da PF foi 700 mil reais, vai variar com o salário, né? Uhum. Agora, por que algo... É um valor muito baixo, mesmo comparado ao salário de um policial militar base, um soldado. É muito baixo. Não, a informação prior, eu tô falando assim, dos áudios que a gente recebe, a gente teve de 10 mil, mas chega informação que é de 10 a 40 mil. Então, pensa o delegado, um delegado ganha 30 mil por mês. Então, lá foi 700 mil reais para ele passar na primeira fase, né? Aqui, a denúncia é formulada e a pessoa até perdeu o carro quando descobriu. Então, vai depender, porque também tem que pensar o seguinte para o vendedor, e eu concordo com a sua dúvida, mas o nosso estado está pobre, né? A gente viveu da pandemia, eu acho que você pagar mais que 10 mil para um concurso de 3 mil, as pessoas não vão ter muitas condições disso, né? Entendi. Você acha que foi por esse valor baixo que chegou a camadas mais pobres da sociedade? Isso. E aí é o que eu falo, teve o rateio do gabarito, as pessoas rateavam, né? Se foi o caso, rateavam, davam nomes e iam indo. Então, se for pelo gabarito, foi rateado. Se não foi as pessoas. Então, ia multiplicando, dava os nomes, ia dando desconto. E foi chegando. Porque não... Voltando à tese de que pode ser o gabarito, tá? Vamos lá, o casal, 104. O casal tirou os dois tiraram a mesma nota. Então, assim, ou preencheram, ou eles compraram os dois com desconto. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Tá muito, muito difícil saber. Porque o Ilames, ele dá a ideia de que o gabarito foi preenchido para ele, ok. Mas o casal 104, não. O casal 104 pode já ter tido o gabarito, ido com um papelzinho no bolso e ter preenchido a prova. Então, vai depender como que foi as investigações, como que vai ser. Chega a ser curioso, né? Como essa galera, essa quadrilha, né? Acredito que seja uma quadrilha que faz esse esquema. Chega nas pessoas para oferecer. Como é que... Acho que tem um perfil de pessoas que eles chegam e oferecem, ou tem uma quadrilha específica, vocês vão buscar certas pessoas. Como é que funcionaria esse esquema? Tipo, para achar os compradores do gabarito. Eu acho assim, pegando uma investigação comum, pega o depoimento que a gente não teve acesso, do primeiro pego, né? Isso. Então, do depoimento dele, ele vai soltar quem foi a fonte dele e vai se desenrolando, né? Aí vai pro outro, aí vai inquirir essas pessoas suspeitas que eu falei aqui, vai perguntar, e aí a gente vai descobrindo como se chegou. Agora, como que você compra gabarito? Todo mundo pensa que Deep Web é uma coisa que não existe, que é uma coisa bem, bem surreal, parece até ficção científica. Longe da realidade, né? Mas não é. São fóruns. Deep Web, assim, uma parte da Deep Web que ninguém vê. Tem fóruns, assim,
fóruns que você baixa livros de PDF que são caros. Isso aí já é uma parte da Deep Web, entre aspas, legal. Então, pega assim, dentro de um fórum de concurso, dentro de uma área, alguém fala e começa a trocar e-mail, e isso o Google não acha. Você pesquisando não acha. Tanto é que hoje em dia existe até hoje aqueles torrents que você baixa filme de download. Isso é uma parte da Deep Web. Isso Que mesmo. o Netflix da vida, o Amazon, o Globoplay, essas coisas contornaram, né? Melhoraram um pouco. Mas as pessoas ainda têm acesso a esses downloads ilegais aí, até hoje. Entendi. Aqui é uma cidade pequena, tem pouco mais de 70 mil habitantes. Quando chegou para você, foi após a prova que chegou essas denúncias de fraude? Primeiro chegou aquelas denúncias do boleto e foi chegando umas irregularidades do concurso. Coisas que só se atinham ao interesse dos próprios candidatos. Porque Aí chegou... Pode falar, perdão. Porque aqui em União se fala dessa fraude desde o dia da prova do concurso. Pois desde é. o dia que candidatos já sabiam quanto tinha tirado na prova. Pois é, isso não me chegou, entendeu? Chegou isso exatamente na sexta-feira do som alto. Acho que até foi uns 30 minutos depois da apreensão. Eu não levei muito a sério. Aí foi chegando, foi se repetindo, se repetindo, se repetindo. E o pessoal fala, Moura não vai fazer nada. Moura não vai fazer nada. Aí eu fui vendo as provas. Aí eu fui conferir se era a quarta série mesmo. E aí era a quarta série mesmo. Fui conferir no site do TJ de Alagoas as passagens, que é receptação, droga, estatuto do desarmamento e estatuto do torcedor. Os 4 que tem, processo integral, se vocês acharem, os processos que o Williams tem. Os outros, você acha só no sistema da polícia, na FAP, né, quando fala 7. E aí eu vi, é verdade, eu falei, agora tá errado. Aí eu comecei a fazer a ação e aí a gente distribuiu. E a duração desse processo? Pode durar quanto tempo? Eu acho, ao meu sentir, vamos lá, vamos pensar pragmaticamente. Para mim, o processo ele vai acabar antes, porque ou o secretário toma a decisão política de anular a prova e determinar a reaplicação delas, que é o que eu acho que vai acontecer no caminho, ou ele pode esperar um revés, aí o processo vai durar, nós estamos em setembro, vai, sentencia lá para começo de janeiro, e aí é ano político, e atrapalha tudo, né? Então, assim, se ele determinar a reaplicação da prova quanto antes, ele consegue ainda nomear os policiais. Se ele não determinar, ele vai ficar sujeito a uma sentença. Porque todo mundo pensa que a ação popular é um fim na liminar em si mesmo. Não. O pedido nosso é a anulação do resultado da prova objetiva e a rescisão do contrato, se tiver causa de rescisão com a examinadora. Só que a gente não tem acesso ao contrato ainda, a gente vai ter. Ou alternativamente a rescisão e determinar a reaplicação da prova, né? Aí, você notou que perdeu um pouco do meu objeto, do processo, aí ele se extingue, aí eu não tenho mérito do processo, e aí o Estado não perde, o Estado ganha. Tanto é que nessa ação, no pedido da minha ação, eu não estou contra o Estado, eu pergunto assim, intime-se o Estado de Alagoas para falar se está do lado ou contra o autor popular. Tem casos que o Estado vem do lado, e ao que parece, o Estado de Alagoas, nesse caso, está do lado. Entendi. Agora, a gente está falando, desde que iniciou a conversa, da fraude ter chegado em camadas mais baixas da sociedade. Você acha que é possível identificar todos os fraudadores do concurso? No meu sentir, eu acho completamente improvável, porque se a senhora falou que no dia da prova as pessoas já estavam falando disso, então é uma coisa que está bem generalizada, né? Mas, se conseguir isolar os fraudadores, a ação popular vai ser julgada improcedente porque o interesse público prevalece, né? Que é contratar policiais e tudo mais. Mas acontece que, inequivocamente, os candidatos muito bem aprovados ou com notas altas, eles vão ter que alguns prestar depoimento para a polícia. Então, lá vai se descobrir se são realmente aprovados ou não. Entendi. A gente estava lendo o processo, a ação popular que você deu entrada, e a gente viu que você pede 3 milhões, né? De danos morais, se eu não me engano. Para onde vai esses 3 milhões? Não vai para mim, antes de mais nada, tá? Ação popular só deixa mais pobre.
que a gente dá o trabalho uma parte de volta para a sociedade. Não, esse dinheiro ele vai para um fundo. E esse fundo é controlado pelo Ministério Público. Então, a minha ideia desse pedido é que os prejudicados pela anulação do concurso tenham acesso a esse dinheiro no ressarcimento, quando eles ajuizarem a ação. Então, já vai estar tudo dentro de um fundo, já vai ajudar, já vai facilitar o exercício do direito dos outros que entrarem via juizado especial. Entendi. Agora, quem paga esses 3 milhões? É o Estado ou a banca? A examinadora, porque porque a lei de Estado de Alagoas fala que é ilícito grave contra o concurso público permitir, né, a violação do sigilo das provas. Ou do gabarito. Entendi. Aqui no Estado, a Sebrasp, acredito eu, que é detentora de todos os concursos que vem acontecendo nos últimos anos aqui no Estado. Desconheço algum que não tenha sido Sebrasp. Todos do Brasil, né? Todos do Brasil, grande parte. Agora, a gente viu essa fraude aqui no Estado. Você acredita que uma fraude pode ter acontecido em outros concursos da Sebrasp esse ano? Aqui em Brasília isolaram um caso, né? Eu não acredito que a fraude seja da Sebrasp. Lá no Pará, a OCP teve denúncia de fraude, né? Então, assim, a priori, e falando da PRF, que o pessoal pensa assim, teve fraude e tal. Não teve fraude, teve um monte de lambanças, mas fraude não teve não lá. Então, assim, a priori, o que eu tenho sabido de fraudes é o lado do Pará, o concurso do Pará e do Rio Grande do Norte, que está generalizado, e o de Alagoas. Mas não acredito que seja uma coisa, é o Sebrasp. Não, eu acho assim, quando você pensa o seguinte, lá na ação popular da Polícia Rodoviária Federal, a examinadora, a Sebrasp, falou que estava sem datas. Aí ela concentrou vários concursos, tudo da metade desse semestre para lá. Então você pensa, a logística de você organizar isso tudo vai gerar uma falha, entendeu? Que não é intencional e que as pessoas mal intencionadas vão se utilizar. Porque quanto que ganha um colaborador da Sebrasp, né? Vamos lá, 5 mil, 3 mil, 8 mil? Então, assim, como o salário não é tão bom, às vezes a corrupção fica atraente, né? E aí esse é o nosso problema do Brasil, né? Tem profissionais mal remunerados que às vezes cedem um pouco para os malfeitos. Verdade. Você acredita que tem uma ligação dos concursos, das fraudes que teve em Alagoas ou no Pará, tem uma ligação da mesma quadrilha ou são distintas? Não, eu acho que está tudo interligado, né? Inclusive teve a queima de arquivo aí, né? Por aí agora, semana passada, eu acho que está tudo interligado, isso sim, porque essas pessoas têm acesso aos examinadores, né? E para vocês terem uma ideia, eu tive amigos que foram examinadores de matérias de saúde. Eles falam assim, a gente manda a questão num pendrive lacrado, não entra em contato, a gente não sabe qual questão vai ser escolhida, e aí volta só os recursos e você decide se anula ou não, tá? Aí se o examinador for meio orgulhoso, aí ele não anula e mantém as questões teratológicas, aí tem que judicializar. Mas assim, pegando isso, então, o que pode acontecer? Então, a fraude não está ali no cara que faz as questões, ela está ali quando elas são compiladas e juntadas na prova, é dali em diante. Então, é isso que é complicado. Se você for contratado como examinador, você vai fazer um pacote de 20 questões e você manda, você já recebeu. E aí, depois que o concurso vier, você vai responder aos recursos que os candidatos forem interpor, né, contra a questão do senhor. Entendi. O Williams, com certeza, é uma peça-chave desse processo. Você acredita que se não fosse a prisão dele, seria descoberta essa fraude do... Não, nada disso teria acontecido, bem francamente. Tudo ia seguir normalmente. Talvez vamos ali, na hora da sindicância de vida pregressa, talvez se alguém lá que fizesse essa investigação e ele ia ser reprovado, denunciasse, talvez a gente poderia descobrir o concurso voltar à estaca zero, né? Mas eu acho muito complicado alguém de dentro da corporação fazer isso, porque sabe que ia atrapalhar o concurso todo, né? Entendi. Então, não sei o que ia acontecer.
Você Mas acha que na parte da investigação social dos aprovados não seria possível identificar muitas pessoas como o Willamis, por exemplo, que não tinha nenhum ensino médio completo, que tinha passagem pela polícia? Você acha que se tivessem muitas pessoas com esse perfil, algum inquérito seria instaurado? aí é que tá, vamos lá. Qual que é o grande problema aí? Se a investigação de vida pregressa for boa, aí ela vai pegar o diploma de segundo grau falso. Aí você entende que vai gerar outras investigações, vai gerar outras coisas, porque assim, o próprio Willamis, ele fala quarta série e tem locais nível médio, né? Nos inquéritos que vão andando para um lado para o outro. Mas, com certeza, se esse diploma for passado, vai ter como falso, né? Ou na investigação da vida pregressa, para vocês terem ideia como ela é feita, as pessoas ligam, você lembra desse candidato e tal, quando ela é muito bem feita, tá? Não estou falando na maior parte. Não, ele nunca estudou aqui. Aí começa, entendeu? A coisa desenrolar, o novelo. Entendi. Agora é uma falta de inteligência até para quem comprou o concurso, comprar um concurso que não vai poder assumir, no caso do Willamis, né? Que tem 7 passagens na polícia. Pois é, eu realmente não entendi. Né? E lá nas histórias ali diz que ele tinha até o resultado de oficial. Aí por isso que vem a história de gabarito, que ele tinha o gabarito do oficial, ele não fez porque não sabia escrever. Então a gente não sabe se o cara levava ali um papelzinho e ia marcando, né? Ou se alguém preenchia. Por isso que tem essas duas linhas de saber como que era feito. Então pensa assim, lá no Casal 104, depois vocês investigam, tá? Só para não ser processado. Tá bem. Se vocês olharem o Casal 104, vocês vão ver que a mulher, ela passa com a nota bem baixa lá no oficial. Né? Ela passa nas primeiras colocações uma nota baixa. Isso mostra que não tem cabimento, né? Que uma pessoa que tira nota boa, ela não tira uma redação ruim, ela não tem erro de português, ela lê bastante, né? Então, a coisa tá bem feia. Moura, você acredita que teria outras fraudes nos próximas etapas do concurso? Tipo, a primeira... Não. As outras etapas é o quê? É o TAF, o psicológico, né? Isso. E a investigação social, né? E a investigação social é muito, muito ok. Essa fase é mais judicializada, né? A gente entra para invalidar um psicotécnico por ser subjetivo, ou o TAF, se a pista tiver diferença, né, entre a pista, o horário, a questão da máscara, mais irregularidades de um candidato não ir lá e fazer, porque normalmente estão lá os próprios oficiais da corporação coordenando um TAF. Você vai lá fazer o TAF, está lá o pessoal da examinadora, mas tem lá um oficial, um coronel, um major, estão lá acompanhando a avaliação. É interessante ver que eu nunca tinha observado isso, que a gente vê um apelo popular muito forte pedindo a anulação do concurso. Inclusive, aqui no estado, a gente observa oficiais, coronéis, tenentes, pedindo a anulação desse concurso, porque imagine você trabalhar ao lado de um cara como o Willamis, né, que é um criminoso dentro da corporação. Você acha que esse apelo popular que está tendo pode pressionar para que realmente haja a anulação e ajudar de alguma forma? Com certeza absoluta. Porque o que acontece? As instituições de segurança pública, quando vocês veem a investigação de vida pregressa, essa honra inatacada, essa idoneidade moral, ela é acima da nossa normal, da minha, da senhora, da dele. Então, assim, se a gente não age acima, a gente tá fora. Então, tanto é que os próprios processos disciplinares, eu defendo muito processo disciplinar aqui. Então, a coisa, vamos lá, vamos dar um exemplo, valer-se do cargo para obter proveito pessoal. Quando eu estou defendendo um servidor comum, é mais fácil, porque aí, normalmente, no judiciário anula-se, porque se eu mostrar que não tem ligação com o cargo que o cara fez, que é outra esfera. Quando eu vou aqui para o penal, o juiz já fala, não, olha só, ele tem que ter honra inatacada e tudo mais, a demissão foi justa, julgo improcedente o seu pedido. Então, é mais difícil você absolver um militar no judicial do que absolver um servidor público civil, por exemplo, da controladoria. Entendi. Agora, caso seja comprovada a fraude do concurso, quais as penalidades
que a Sebrasp e o Estado podem sofrer? Vamos lá. Se for comprovada a fraude, aí a gente tem que olhar o contrato de Sebrasp, né, com o Estado de Alagoas, para saber se é causa de rescisão. Então, o que eu acho? O Ministério Público de Alagoas, que parece que está bem empenhado, eu olhei o que eles andam fazendo, ele pode propor um TAC dentro da ação popular ou do próprio processo penal para a banca fazer um termo de ajustamento de conduta e fazer a prova com segurança maior e tudo mais, e não indenizar. Mas a banca não vai cobrar nada mais do contrato, ela vai arcar com esse prejuízo, no termo de ajustamento de conduta. Agora, a maior punição que a examinadora pode ter o Estado são as ações judiciais contra essa anulação. Porque a gente não vai poder punir a banca... Vamos lá, vamos pegar um exagero, mas não seria o caso. O juiz poderia condenar ela a não contratar mais com o poder público de Alagoas por tantos anos, 5 anos. Tem o artigo 139 do CPC. Mas não acredito que isso vá acontecer, porque normalmente o que se quer é o quê? Atender o interesse público. Qual é o interesse público? É soldado na rua. Então a gente pode pedir, reaplica a prova, dá a melhor segurança possível para os candidatos e pronto. Resolvendo um acordo. Eu não acredito que vai ter maior punição. A punição vai ser como aconteceu com a Universidade Federal do Paraná. São condenações de vários candidatos de 5, 10 mil reais e eles vão ter que pagar porque foi fraude, foi culpa da examinadora. Entendi. Agora, um caso que me preocupa muito é justamente o que já tinha citado mais cedo, que são as pessoas que já estão na idade limite. Era a minha última oportunidade de fazer um concurso, o concurso foi anulado, a prova foi remarcada e eu não tenho mais idade para fazer esse concurso. O que é que eu faço? Como é que fica a minha situação? Então, vamos lá. A ação popular não é minha, nem sua e nem de todo mundo, né? Então, vamos pegar um caso de um aprovado que está com 31 anos. Vamos pegar um caso bem assim. Então, a gente vai lá e pede ele entra na ação popular, porque a ação popular você pode entrar contra mim ou a favor a mim. Você pode entrar na ação popular, só colocar um advogado e ele escreve o que você quiser lá. E aí o candidato vai falar assim, olha, era a minha última chance e tal. Aí faz um acordo com o Estado de Alagoas e com a PM para aceitar por causa desse caso fortuito, de força maior, que foi a fraude. Eu vejo possibilidade até de ter acordo para esses candidatos, para eles poderem fazer, desde que eles já tivessem inscritos, né? Vamos pegar a coisa assim, os candidatos já inscritos no concurso terão a oportunidade de fazer a prova de novo, entrar com a idade superior por causa da fraude. Então, pronto, aí daria. Entendi. Agora, eu não lembro de algum concurso, de alguma fraude em concurso que tenha tido, tenha sido algo tão grande. Eu acredito que é a maior fraude em concurso público, pelo menos aqui no estado. Não sei dizer se no Brasil. Isso coloca um pouco em xeque a credibilidade da banca, né? Você acha que isso pode prejudicar a banca? Por exemplo, eu, como concurseira, vou fazer um vestibular X, um concurso X. Quando chega a banca Sebrasp, eu ficar ressabiada de fazer esse concurso? Claro que prejudica a imagem da banca, sim. Mas, de qualquer sorte, temos que pensar da seguinte forma. Bem ou mal, é a melhor banca do Brasil ainda. Né? Isso aí é um problema, porque tiveram vários problemas na OCP lá do concurso do bombeiro do Rio Grande do Norte, muitos. A pista de atletismo era 20 metros maior, imagina, no TAF, o tanto de judicialização que tem. Mas o que acontece? O que eu acho estranho é porque, tipo assim, parece que o mercado é só de uma banca, não surgem novas. Então tem que surgir, tem que ter concorrência. Se você é defensor do livre mercado, abra uma banca examinadora, vá tentar vencer um concurso público e ver quais são os custos. O problema é que as concorrentes não fazem uma concorrência em altura. Então, o problema não é do Sebrasp ou da FGV, que faz a OAB. O problema é que os outros concorrentes ficam ali acanhados e nada fazem. Vem o trem passar. Uma dúvida que... Assim, é uma curiosidade, na verdade. Já é fato que o Williams fraudou o concurso. Mas quando foi identificado que candidato X, B, C, D fraudou o concurso, o que acontece com esse cara? Primeiro, está no edital
que é eliminado, né? Ele vai ser eliminado. E aí vai entrar naqueles crimes contra a administração pública do Código Penal, que não são a minha especialidade, eu sou especialista em direito administrativo. Então ele vai sofrer as sanções penais, aquelas sanções penais relacionadas a esse fato. Então, além de ser eliminado no concurso, ele vai responder um processo penal. Entendi. Pode ser preso, então, né? Pode ser preso, é reclusão. Se eu não me engano, é reclusão. Depois eu olho. Então, assim, quem fraudou o concurso, fique atento para o que pode acontecer com você, né? Chega a ser um pouquinho triste, né? Toda essa situação. A gente começa a refletir. Imagina quantas pessoas não passou estudando o tempo, né? Vários anos. Eu conheço gente que passou mais de anos estudando para essa prova específica e um cara desse simplesmente comprar e passar. Chega... Tem um caso na minha família, o marido da minha prima estudou por 3 ou foi 4 anos. Hoje ele é policial militar aqui do estado. E assim, é revoltante, né? É revoltante você dedicar anos da sua vida para passar no concurso e vir um cara que compra uma prova por 15 mil reais e tá aprovado. Dá uma sensação de ausência de Estado, né? Quando a gente vê essas coisas. Porque Brasília, eu falo que além de capital do Brasil, é a capital do concurso público. Então aqui, as pessoas vivem e respiram o concurso público o tempo inteiro. Então, assim, quando você vai e perde a fé que um concurso público pode acontecer isso, o que mais você vai fazer, né? Porque é um sonho, é um projeto de vida. A pessoa abre mão de final de semana, tem a história das horas líquidas, fica ali lendo uma matéria chata que ela não gosta, fica ali fazendo o que ela não gosta, para chegar no sonhado cargo, e aí no dia que acontece isso, que ela chega, aí um cara estraga tudo. Mas assim, o que eu deixo de alento é que essas pessoas vão poder buscar a justiça e vão poder ser ressarcidas. Eu confesso que se eu tivesse feito concurso, eu não sei qual seria a minha opinião hoje, porque ao mesmo tempo que eu vejo o lado de quem foi aprovado e que talvez não passe em um outro concurso, porque tem N fatores, não é só conhecimento, tem o psicológico, o nervosismo na hora da prova, tem o preparo físico, que talvez daqui a 1 ano, 2, quando for feito a prova novamente, talvez o cara não passe no teste físico. Enfim, tem uma série de fatores. E também entendo a pessoa que ficou ali na beirinha da nota de corte e não conseguiu entrar e não vai entrar no concurso porque um fraudador comprou. É difícil, enfim, não sei qual seria a minha opinião aí. Você acredita que por ter essa fraude, a nota de corte foi lá para cima justamente por causa da fraude? Muita gente passa... Exatamente. Eu creio, aí é o que falou. O que tem notícia dando tudo que é lado, eu vou falar o que é notícia. Que tem 150 beneficiados aqui, tem a notícia que 400, que é o que eu, se der para isolar, é o que eu acho que é o mais provável que tenha sido esse número, 400. E tem a notícia sensacionalista, falou que é 1.100. Eu falei, pô, aí eles são todos aprovados, né? O negócio é meio doido. Então, assim, a gente tem que ficar meio que de olhos abertos, mas pensando assim, se foi 200, vamos botar 200. Eu creio que a nota de corte quem estava ali vai subir, vai diminuir 4 a 6 pontos. Então vai subir um monte de gente e vai passar. Porque foi artificialmente levantada aumentou 8 pontos a nota de corte. Então não é para aumentar desse tanto, ainda mais o concurso de segurança pública, que se mantém. Normalmente a nota de corte é a mesma. Então, se isolar o concurso, vai ter muita gente que me xingava feliz da vida, se conseguir isolar, né? Acho que... Vamos ver o que vai acontecer. Agora chama muito a atenção esse número de possivelmente 400, 450 pessoas que compraram o concurso. É uma falta de pudor até de uma quadrilha vender para tanta gente e achar que isso não vai vazar em algum momento. Você acha que existe a possibilidade de pessoas que compraram o concurso vender para outras pessoas para fazer dinheiro mesmo com isso? Isso, é o rateio, igual não tinha do material ilícito, é o rateio do gabarito ou da aprovação. Eu acho que o brasileiro que é corrupto, ele é tão corrupto que ele nem pensa nas consequências do que ele faz, entende? Vamos pegar o seguinte, o cara que rateia um material
de geografia daí de Alagoas, vai, de R$ 20, um cara que vem de fora, esse cara aí não tá errado, já fez errado, né? Então, assim, são as pequenas corrupções do dia a dia que nos levam a chegar a esse ponto. Então, a gente tem que ter um comportamento melhor, né? A gente repensar e cada dia que a gente acorda, a gente pensar o que eu posso ser melhor hoje do que ontem. Se você conseguir ver o que você errou, você consegue. A gente não é a prova disso, né? Brasileiro, esse negócio de dar um jeitinho, se dar bem, é porque a gente era muito burocrático, né? Então, não sei como que resolve, não. Agora, no caso de ser comprovado que alguém fez isso, comprou a prova e passou a vender para outras pessoas, a pena desse cidadão que fez a venda do gabarito, ela é diferenciada do cidadão que apenas comprou a prova? Vão ser 2 crimes, né? Diferentes. Então, quem comprou e se beneficiou vai cometer tanto o crime de fraudar o concurso público quanto de burlar o concurso público. Então, a pessoa vai ser duplamente, entre aspas, né? Duplamente punida. Isso pode configurar a formação de quadrilha para um cara desse? Formação de quadrilha, né? Se for mais 3, né? 4. Eu não sou do penal, não, gente, tá? Mas com certeza. Agora, você acha que o Estado hoje e a Justiça está mais inclinado para anular o concurso ou para manter? A Justiça, o magistrado aí de Alagoas foi muito corajoso, é muito difícil ter uma coragem desse tamanho quando ele deu a liminar, né, o doutor Tenório, e ali ele não externou nenhum juízo de mérito, não dá para saber se ele está para anular ou não. Ele está aguardando a resposta do Estado. Qual que é a próxima pauta de vocês, se eu puder ajudar a ser um pouco jornalista? Vocês, saber o que o Estado vai contestar do que aconteceu. Porque lá na minha ação, eu faço uma série de alegações. E aí vão ver o que o Estado e a examinadora vão falar. E aí eu vou disponibilizar para vocês em primeira mão, para vocês lerem e tirarem as conclusões. Que aí, na minha hora, eu vou fazer uma réplica. Eu vou contrapor o que eles falaram. Mas, assim, a próxima notícia quente desse processo vai ser lá para o dia 29 de setembro ou começo de outubro, que vai ser quando o Estado e a examinadora vão apresentar a contestação. Isso é interessante porque até então, quando eu vi o pronunciamento do secretário de Estado, eu tinha entendido que a própria CEPLAG tinha optado por suspender naquele momento o certame e tal. E aí, quando ela suspendeu de forma maior, mas entenda, é aquela coisa da ciência política, né? É melhor você mostrar que fez do que você foi compelido a fazer pelo judiciário. Então, assim, foi uma saída estratégica. Porque quando eu estava na live no Instagram contando, tanto é que você vê a decisão da liminar sair 16 horas e pouquinho, ele se manifesta no final, quase que 5 horas. Então, ele já sabia, as pessoas olham eletronicamente o processo. E aí ele falou, para comprovar isso que eu estou falando, para deixar claro para a audiência, é só falar o seguinte, cadê o ato administrativo que suspende o concurso? Só mostra que foi antes da decisão. A decisão saiu antes, isso eu posso afirmar. Mas isso é muito importante ele ter tomado essa medida, porque ele não só suspendeu o de oficial, o de soldado, que era o que eu pedia, ele suspendeu o de oficial, que tem muitos indícios de crimes, mas aí foi menos denunciado para mim. Mas por que tem menos indícios de crime, gente? Vamos pensar. Porque tem redação. Entendeu? Verdade. Eu estava acompanhando seu Instagram e observei que você pedia muito pelo adiamento, pela suspensão da prova do concurso da PF, nesse momento de pandemia. Você acha que, na hora do TAF, essa questão de máscara, de tudo, pode fazer com que pessoas que, numa situação normal, fosse aprovado e ser reprovado do TAF, por conta dessas condições atípicas? Vamos pensar sobre o TAF de vocês. Primeira coisa, tem que fazer igual foi feito lá na Polícia Federal. Na Polícia Federal, eles reajustaram o índice. Ao invés do cara ter que correr 2.000, a mulher tem que correr 1.600. Você tem que levar em consideração que a máscara tira 10% a 15% da sua capacidade aeróbica. E aí lá foi feito dessa forma. Na PRF eu tenho candidatos que eu consegui voltar para o certame, por causa da máscara e que era irrazoável. Mas isso os candidatos, antes de fazer o TAF, eles têm que já se preocupar. Eles não têm que se preocupar depois do leite derramado. Já tem que falar,
buscar um acordo, falar, gente, vamos diminuir esse TAF aí, os índices, não é legal, com máscara, exigir o mesmo índice do que dos candidatos fizeram sem máscara. Então, Então, basicamente, essa ação poderia ser feita a partir da publicação do edital. Quem fosse fazer o concurso já entrar com ação pedindo esse ajuste. isso, ou os aprovados mesmo, pedir para diminuir o índice do TAF agora. Ainda é tempo. Porque tem aquele período de impugnação de 5 dias ou 3 do edital ali, mas entrar num combinado, conversar com a banca, conversar com o Estado e mostrar que os outros índices foram iguais, perguntar, questionar, porque aí, quando tem esse tipo de pressão, o Estado volta atrás. Ele não quer uma série de judicializações, porque, bem ou mal, um processo gera prejuízo para o Estado. Tem sucumbência, né? O PM está ganhando quanto aí? Eu acho que é o quê? 3 a 4 mil, mais ou menos. Então, pega aqui, o valor dessa causa, estou falando o valor da causa, tá? Uhum. 12 remunerações, daria 48 mil. Então, cada ação dessa, o Estado teria que pagar 4.800 para o advogado. Então, será que é legal o Estado ficar pagando, sei lá, umas 1.000 ações dessa, 4.800.000? Não, vamos resolver antes o problema. Entendi. Facilita, né? Agora, detectada a fraude, provada a fraude, o que pode ser alterado para garantir que não haja fraudes desse tipo em outros concursos? Polícia Civil de Alagoas, acompanhando o concurso, estando nos pontos, nos locais de prova, assim como aconteceu na PCDF no concurso, sem ser esse de agora, no passado. PM Alagoas dando apoio, como aconteceu no concurso da PRF, que aconteceu que a PRF estava tendo apoio tanto da própria PRF quanto da PM. Que mais? A ata, todas as provas, quando for lacrado for rompido o lacre das provas e quando for lacradas os gabaritos, ter a ata certificando isso e assinatura de 3 advogados é uma prática, isso só que não está previsto no edital, colocar no edital que isso vai ser exigido e ter esses cuidados, porque os últimos 3 candidatos têm que assinar a ata vendo que todos os gabaritos estão lá dentro, né? Os gabaritos não, cartões de resposta. Isso. Agora, entrando com essa ação popular, você recebeu muita ameaça? Como é que está sendo esse período? Eu falei, entra na fila para me matar. Recebi 5 ameaças de morte. Né? E aí, as pessoas, vocês não sabem com quem você está mexendo e tal. Eu falei, eu sei, com bandido. Quem quer entrar na polícia, agora entra na fila e me mata. Isso foi um cuidado, porque eu tô aqui em Brasília. Se o cara tiver o trabalho de vir aqui me matar, parabéns para ele. Mas a grande questão aqui é que, como eu posso dizer, minha vida aí, eu tenho um parente em Alagoas, né? Mas ninguém vai saber quem é, tô brincando. Mas assim, isso é o de menos. O que é o problema maior disso é acabar com a quadrilha. E ela mesma está se acabando quando queimou o chefe lá essa semana. Então, assim, ela mesma está se destruindo. Isso é para o bem da coletividade. Então, a ameaça não faz motivo, não. Porque, para mim, seria muito pior entrar, sei lá, 20 Willames na PM e acabar com a corporação. Verdade. Eu acompanhei algumas lives que você participou, com direção concurso, com outro cursinho preparatório do estado de Pernambuco. E aí eu observei nos comentários das lives muitas pessoas acusando você de se aproveitar da pauta para se promover. O que é que você diz para essa galera? Bom, primeiro que eu não recebi R$1 dessa ação, né? O pessoal tenta, fala, vamos juntar, mandar um Pix, mas assim, não teve nenhum Pix. Aliás, teve um Pix de 5 centavos, o cara me mandando tomar naquele lugar, eu ri. Mas assim, fora isso, não teve isso. O pessoal me procurou e tal, e normalmente é um grupo de candidatos, às vezes eles cotizam ou não, por causa do trabalho mesmo, não é nem para remunerar, sabe, de custo, mas não tem promoção, porque o que acontece? Para mim, que advogo para concursandos, é muito melhor advogar pelos aprovados, que eles vão reprovar no TAB, eles vão reprovar no psicotécnico. Isso muito mais me atrapalha do que me ajuda, entendeu? Entendi. Inclusive, se algum dos aprovados quiserem conversar com a gente, colocar aqui o ponto de vista de vocês, que tem muita gente que está realmente sendo contra a anulação do concurso, a gente está à disposição. É isso? Mesmo. E... Com certeza. Pode falar, perdão. Não, pode ficar à vontade.
Com certeza. E a gente tem que sempre se lembrar, gente, que a gente está numa democracia. Tem que parar de transformar isso de Flamengo versus Fluminense, CSA versus CRB, né? Isso. Lula versus Bolsonaro. Gente, a gente está em democracia. Cada um tem sua opinião, cada um pensa como melhor lhe aprouver, né? Então, debatam, tem que defender o seu lado mesmo. Mas, assim, os aprovados, o que eu aconselho a eles buscarem os casos e isolarem, né? Porque, pelo que a gente vê, provavelmente quem está ali do lado deles pode ter algum fraudador, eles mesmos têm que fazer o filtro, entendeu? E tirar esses caras de lá, identificar e entregar para a polícia. Eu acho muito difícil conseguir identificar todos os possíveis fraudadores de concurso. É muito complicado, né? Verdade. Exato. Aqui em Brasília isolou, foi um cara tirando foto da prova para zoar, sabe? Tava dando uma de zoeiro, a prova tava difícil. Aí o metadados do celular dele indicou que o cara estava fazendo a prova em Águas Claras, foi tirado de um Samsung J13, saiu tudo no metadados da perícia. Mas o juiz não deu a eliminar. Se foi só um caso, por que vai parar um concurso? Né? Nesse caso também foi a Sebrasp, né? Foi a Sebrasp. Mas a Sebrasp vai ser, na maior parte das vezes, teve o da OCP, eu acho que foi a OCP, o da polícia lá, do Amapá. Teve lá também, mas é porque a Sebrasp é que faz mais concursos. O que eu acho, gente, vamos lá, não é apontando o dedo, mas quando você faz muitos concursos, uma examinadora, num curto período, você atrapalha a sua organização. Você juntou todos os concursos do ano em 6 meses. Não tem como. Eu acho que aqui, dentro de um mês, a Sebrasp fez 4 concursos, né? Isso. PM, PC, CBMOL e... Bombeiros. Foi. E um concurso da saúde, dentro de um mês. E a PCDF aqui, e a PRF, a PF, o DEPEN, tudo isso é uma logística, entendeu? São pessoas que... O núcleo forte Sebrasp são poucas pessoas, então são poucas pessoas para organizar mais concursos que organizavam. Entendi. Você acredita que a partir dessa quadrilha pode criar outras quadrilhas especializadas em concurso público? Normalmente, o que a experiência nos diz, você vai lembrar que lá em 2003 teve uma fraude gravíssima do TJ, DFT, e aí parou. Aí eles param um tempo e eles voltam, né? O que eu penso é que a gente tem que orar para você que é de Deus, você que é evangélico, rezar para você que é católico, ou pedir para a força espiritual superior que a reforma administrativa não passe, porque se ela passar, daqui a 15 anos a gente não vai nem ter mais essa discussão, porque não vai ter concurso, bem francamente. E aqui em Alagoas, eu acredito que até o atual governador assumir o cargo, tinha muito tempo que não havia concurso, principalmente na área de segurança pública. Eu acredito que nesse tempo que ele está como governador do estado, acho que é o 3º concurso já que há para PM. Para PM, teve aqui. 17, 18 e agora 21. 21, que é algo que não se via. Eu explico por que está acontecendo isso. Vocês têm que pensar o seguinte, teve a reforma da Previdência em 2019, e aí o que aconteceu? O pessoal correu para averbar períodos, aluno aprendiz e tudo mais, para aposentar, porque a regra, quem tinha 1 ano para aposentar, com a nova reforma, tem que trabalhar mais 11, e gerou muita vacância na segurança pública, arrebentou, né, assim, que em Brasília a PCDF está com 40% do efetivo original, então é um drama aqui da PCDF. Aqui então todo também. Mundo se aposentou, então isso aí tem que ter mesmo. Segundo os comandantes de batalhões aqui que a gente tem um contato aqui no estado, o que salva muitas vezes é a força-tarefa, né? E Exato. Faz com que o efetivo funcione e não pare, porque é muito complicado. Não tem caminho, né? Então a gente tem que fazer concurso, né? E o que eu creio que vai acontecer é o que eu falo, assim, do resultado final. Eu acho que a prova vai ser reaplicada, eu acho que esse processo vai perder o objeto. Acho que o Estado vai entender que deve anular com o avançar das investigações. Com certeza, o diretor-geral da Polícia Civil aí já está em contato direto com o governador. Ele vai falar, governador, é melhor anular, e ele vai anula, a ação perde o objeto. Eu não ganho, mas todo mundo vence. É isso que importa. Com essa anulação, você acha que a reaplicação da prova acontece mais ou menos quando? 2 meses. 2 meses. Eu não sei como está a lei aí de Alagoas, porque aqui tem aquela questão de meses, né?
Pode ser 2 meses, 3 meses, Entendi. Então, até dezembro. Então, você que é concurseiro, você que não é também, acredito que todo mundo sanou as dúvidas. Não tinha ninguém melhor para falar sobre isso do que o advogado que tá nessa causa. Exatamente. Acredito que sanamos todas as dúvidas e vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, né? E continue estudando, a galera que está assistindo. Não parem a vida por isso, por processo. Sigam em frente. Aos aprovados, independente do resultado, continuem estudando, porque vocês não podem também colocar todas as suas fichas em um concurso só na vida, né? E é isso, basicamente. Eu vou agradecer e dar um muito obrigado por vocês terem me convidado. É sempre bom poder falar o que está acontecendo, deixar de cada vez mais claro. Vocês exploraram pontos que ninguém havia explorado. E é isso, basicamente. Muito obrigado. A gente que agradece demais a sua disponibilidade de estar com a gente hoje. Isso. Acredito que tinha muita gente aqui do estado que estava ansioso para poder ter mais detalhes do que está acontecendo nesse caso, porque às vezes falta muita informação, às vezes é a mesma informação repetida várias vezes e não tem mais detalhes do que está acontecendo. Informações novas, modificadas, né? E a galera mistura muitas coisas e é incompleta informação. É interessante ter informação concreta, né? Então, a gente que agradece demais a sua participação e quando tiver novos capítulos dessa novela, a gente vai conversando para manter o pessoal bem informado. Nós do Blackout ficamos muito felizes por sua presença. Não, em Brasília, aqui a presença em União, virtual, mas agradecemos demais. Muito obrigada mesmo, viu? Galerinha que tá... Obrigado, viu, gente? Nada. Então é isso, viu, pessoal? Estamos chegando ao final de mais um episódio do Blackout Podcast. Você curte a gente nas redes sociais, segue, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Em todas as redes sociais é Blackout PDC. Então, até a próxima, viu? Fui!